carinhosamente. Bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 4 de maio de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. Hoje, com a presença aqui marcante, mais uma vez aqui no programa, ele que transmite o programa pela Rádio Rio de Janeiro, Encontro com Jesus, Rafael Siqueira. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo aqui no programa Luz do Espiritismo, junto com essa turma excelente, que é o Bruno, o Celso e o Zé Jorge, aqui dando aquela força do lado aqui, e o Marco Lazzarini. Ele está de médio de suporte hoje. Isso. Muito bom dia, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Que alegria poder estar em Três Rios, falando e conversando com vocês. Que nós tenhamos aí um excelente dia, que Jesus e os amigos espirituais possam nos intuir, nos proteger e se manter entre nós. E hoje vamos abordar, o estudo de hoje é sobre a imortalidade da alma, um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Sabemos que são 5, que é a crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, que me levou à doutrina espírita, a comunicação dos espíritos, e também sobre a imortalidade da alma e principalmente a pluralidade das existências, que é a chave que decifra os enigmas da vida. E aí, Rafael, por que o Espiritismo defende a imortalidade da alma? A imortalidade da alma, sem sombra de dúvidas, é a crença central da doutrina espírita. Uma vez perguntaram para o apóstolo mineiro Francisco Cândido Xavier: Chico, se você pudesse, numa única frase, deixar uma mensagem para os espíritas, que frase seria essa? E ele respondeu: a alma é imortal. Mas só isso, Chico? Sim, porque todo o resto a gente estuda e a gente aprende. Se nós nos dermos conta que a alma é imortal, a gente consegue entender a doutrina espírita na sua essência. Quando a gente abre, Márcio, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Há muitas moradas na casa de meu pai, lá está descrito por Allan Kardec quais são as 4 possibilidades da alma no além-túmulo. E Allan Kardec é muito meticuloso, muito preciso nas suas considerações. Porque, num primeiro momento, ele fala da crença dos materialistas. O nada. Do pó eu vim, para o pó eu retornarei. E a crença materialista, ela acaba justificando muitos abusos, muitos equívocos, porque partindo da crença numa existência única, a criatura humana ela fica sem norte. O que vai acontecer comigo? Porque sendo a vida o único parâmetro, ela se permite viver de uma forma desregrada. Se permite, por exemplo, viver passando a perna no seu irmão, sem qualquer comprometimento com relação à vida futura. Então vira um mundo meio que a Deus dará. Cada um por si e Deus aí, quem sabe, por todos. Essa é a crença dos materialistas, que não é justificada e nem endossada pela doutrina espírita. Esse é o primeiro, mas a gente vê muita gente se dizendo que é cristão, que é religioso, mas bem ainda arraigado na matéria, então. Isso. O grande propósito nosso dos espíritas hoje é conseguir vencer o materialismo. Porque o materialismo, ele nos afasta da espiritualidade. Ele nos coloca muito no terra a terra, quando nós somos espíritos imortais. Quando a nossa proposta é viver a espiritualidade e nos preparar para a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Observe, nós nascemos, renascemos e progredimos sem cessar. Tal é a lei. O materialismo parte do pressuposto não só de uma vida única, mas parte do pressuposto de que a matéria é o mais importante. Então a pessoa vive para quê? Ela vive para adquirir bens, ela vive para ter postos de destaque, ela vive para ter pessoas ao seu comando, porque acha que a importância está nas coisas. Quando nós nos tornamos espíritas e passamos a crença na imortalidade, a gente vai à busca dos reais valores, porque eu não sou mais importante que você, eu sou seu irmão, eu estou no mundo por um compromisso de amor. Tudo que eu faço gera consequências. Daí o que eu falo tem consequências. O que eu ajo tem consequências. Então eu vou procurando metamorfosear minha vida à semelhança do Cristo e do Evangelho. Então, a gente pode... O que você acabou de dizer agora é o que a gente tem no livro Sorteio de hoje. Ele não acreditava em nada. Quando começa a acontecer com ele,
e aí ele procura até ajuda, ele como psicanalista, procura ajuda de um outro profissional que diz, não, isso acontece. Né? E ele começa a ver isso acontecer com ele, aí é exatamente o que você falou, quando você começa a tomar consciência. Já me disseram que eu estou muito rouco. Gente, olha, a voz às vezes falha, mas o entusiasmo é sempre muito grande. Tenham certeza disso. E eu peço a Jesus que, na ausência da minha voz, possa abençoar cada um de vocês que estão me ouvindo. Então, a crença materialista é a primeira. Nós temos uma segunda crença que é muito endossada pelos filósofos. Por exemplo, na Idade Média, alguns filósofos, entre eles Baruch Spinoza, propunham a existência de Deus e da própria imortalidade. Só que eles partiam do pressuposto de um panteísmo. O que seria o panteísmo? Existe sim uma vida pós-morte, mas a criatura humana é tal qual uma gota que se desprende do grande oceano de Deus e após a desencarnação ela volta para esse oceano. Vamos voltar-se para o todo. É a forma que a filosofia encontrou, principalmente na Idade Média, de justificar a existência de Deus e da própria imortalidade. O que é o pan? Pan quer dizer o todo, teísmo, Deus. Então Deus existiria e seria o todo. Mas essa crença não é justificada nem endossada pela doutrina espírita. Por quê, Márcio? Por uma razão muito simples. Você hoje está Márcio, mas você é um espírito imortal, que já viveu antes, viverá depois. E quando você retorna após a sua desencarnação, você prossegue com os seus valores, com os seus vícios que precisam ser ratificados, com os seus acertos que podem ser melhorados. Então, veja, o panteísmo, se você volta para um todo, volta a ser Deus, acaba a individualidade. Acaba a presença de cada um ser um, e a gente passa a ser um todo com Deus. Uma terceira hipótese seria a hipótese que nós estudamos na igreja, que é a determinação das penas. Existe Deus, existe a imortalidade, mas o que nós fazemos enquanto encarnados determina a nossa sorte após desencarnados. Então começam a ser pregados na igreja, por exemplo, se eu for bom, eu vou para o céu. Se eu for ruim, eu vou para o inferno. Se eu ainda estou naquela condição, não me ajustei, mas também não sou tão equivocado, eu iria para um outro local chamado purgatório. Imagine, Márcio, que a minha mãe seja boa, vá para o céu. Que eu, Rafael, seja uma pessoa dura, equivocada, vá para o inferno. Será que a minha mãe seria feliz? Será que Deus seria bom me colocando no inferno eterno? Porque é isso que diz a igreja. Se o próprio Jesus diz que Deus é melhor do que o Pai da Terra, e o Pai da Terra não dá um pão, não dá uma pedra a um filho que pede um pão, nem dá uma serpente a um filho que pede um peixe, que dirá o Pai do céu? Agora, essas três alternativas... Mas existe, você falou, existe uma explicação. O catolicismo deve saber melhor do que eu, porque ele já quase foi padre. Bom, pelo menos, eu não sei se é na Igreja Católica ou na Evangélica que falaram uma vez comigo, que uma vez que a mãe desencarna e vai para o céu, e o filho desencarna e vai para o inferno, existe a mãe perde completamente a memória de que teve aquele filho. Então, ela não sofre porque ela não lembra mais que teve aquele filho. Isso foi uma explicação que me deram uma vez. Olha, existe essa explicação, sim. Na verdade, a crença dos nossos irmãos, Celso, eu estou dizendo irmão, porque o católico é meu irmão, o protestante é também, meu exatamente. Irmão. Então não há aqui qualquer tipo de julgamento dessas crenças, até porque minha mãe é católica ainda hoje. Não, eu ia destacar aqui todas essas três alternativas que foi apresentada, né, até o presente momento, e está na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, foi constituída e colocada por nós no passado, através das nossas reencarnações. Isso. Então existe sim, Marco, essa justificativa de que a pessoa, ao desencarnar, ao morrer, ela perderia o vínculo com a individualidade e passaria a ser uma ovelha do grande rebanho do Cristo. Não existiria mais um compromisso com a família sanguínea, mas seria um compromisso com o próprio Cristo. Então as memórias
com relação a quem foi filho, a quem foi mãe, a quem foi pai, se perderiam. É uma justificativa principalmente da igreja protestante. Mas o espiritismo não endossa essa justificativa, porque os laços de família, os laços de afeto não se perdem. E aí a gente entra na quarta hipótese, que é a hipótese da imortalidade conjugada com a reencarnação. Porque, veja, nós desencarnamos, nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um livro, perder, a gente perde um relógio. Nós perdemos um corpo de carne, retornamos para um lar verdadeiro, que é o lar espiritual. E a nossa pena está fixada eternamente? Não, porque Deus é bom. Se a gente não se acertou, a gente tem outras oportunidades de retornar e nos reajustar. Então, a alternativa da imortalidade conjugada com a da reencarnação é a bênção de Deus nos oferecendo uma nova oportunidade de voltarmos aos caminhos onde nós nos equivocamos para fazer novo. Por isso, o texto do Apocalipse, escrito por João, nos diz: eis que faço nova todas as coisas. É um sentido simbólico. É Deus dizendo que a criatura humana pode, em novas existências, fazer coisas que as diferenciam das vidas passadas. Às vezes a gente se pega assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Exato. E Deus dá essa oportunidade. Volta. Agora é sua chance de não fazer novamente. E aí você, às vezes, vence e avança um pouquinho na escala evolutiva. Vem, né? E avança um pouquinho. E aí, a mãe, que é boa, acaba se tornando uma benfeitora do filho. Meu filho, você volta, eu te acompanho. Isso. Eu vou ser um espírito tutelar, porque quando você estiver sofrendo, eu estarei junto. Quando você estiver acertando, eu vou estar te estimulando. E quando você retornar, eu estarei junto contigo. Não é uma bênção ser espírita? Não, eu sempre fez lembrar agora nas reuniões de desobsessão, quando na doutrinação e o irmão que tem a oportunidade, de repente, de rever uma mãe querida, que às vezes ficou lá 200, 300 anos, fechado na obsessão, fechado no crime, de vingança, né, ou perdido ali, e ele vê a oportunidade, né, do reencontro, que ele acreditava que, porque foi criado assim, não teria essa possibilidade, eu estou eternamente no inferno. E não é bem assim que funciona. Exatamente. Camille Flammarion, que teve a oportunidade de, bem jovenzinho, por volta dos 16 anos, fazer um discurso belíssimo na cerimônia fúnebre de Allan Kardec, que foi no dia 2 de abril de 1869, quando ele estava sendo enterrado. Ele disse que a imortalidade é tal qual um sol, porque o sol brilha sobre o mundo e a imortalidade brilha sobre a morte. Então a imortalidade é a grande certeza do porvir, a certeza de que nós continuaremos, a esperança de que Deus nos ama, nos dá novas oportunidades, a esperança de que nós encontraremos os nossos entes queridos, aqueles que desencarnaram da Covid, aqueles que são os nossos afetos mais próximos. Então, assim, pensar em doutrina espírita é pensar em imortalidade. É pensar que a nossa vida é tal qual um rio à procura do mar. O mar é Jesus. E esse rio, por mais que ele tenha dificuldades, pedrouços, curvas no caminho, ele flui. E a morte não interrompe o curso do rio. Pode apenas mudar ele de estação vibratória. Porque ao invés de correr fisicamente, a gente continua correndo vibratoriamente, mas sempre ao encontro de Jesus. Na obra de André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, Agenda Cristã, tem um capítulo chamado Resposta à Pressa. E ele coloca assim, né? Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis, está diante de milênios sem fim. Olha que mensagem bacana e estimulante para nós que somos imortais. Exatamente. Existe uma grande personalidade espírita que é Caibar Schutel. Caibar Schutel nasceu no Rio de Janeiro e tornou-se um bandeirante espírita que desbravou, falou do espiritismo em várias localidades no interior do estado de São Paulo. Inclusive, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro programa espírita em rádio do mundo. Foi feito por ele, Caibar Schutel. Sim, então
Graças a Caibar Schutel que nós temos as publicações em jornais, o Clarim, as publicações através do rádio, porque ele queria falar do Espiritismo. E no dia da desencarnação dele, salvo engano, 30 de janeiro de 1938, confere aí depois pra gente, Celso. Do Caibar Schutel. De Caibar Schutel. Ele desencarnou durante a tarde e durante a noite um médium, Urbano de Assis Xavier, recebeu Caibar Schutel. Então veja, que prova de imortalidade maior do que essa? E o médium dando vazão a Caibar Schutel, ele disse assim: vivi, vivo e viverei, porque a vida é imortal. Veja, ele desencarnou de tarde, de noite ele já dava uma comunicação: vivi, vivo e viverei. Então, a todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, a mensagem que eu quero deixar para o coração de vocês é a seguinte: nós somos espíritos imortais. Nós continuaremos a viver. Se dediquem a viver como imortais. Se dediquem a falar do amor, a viver o amor e a sermos a cada dia nossa melhor expressão. Por isso que André Luiz deixa bem claro: evite a impaciência, né? Seja paciente, né? Seja paciente. Já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então não precisamos ter pressa, né? A gente às vezes quer tudo no estalar de dedo, né, o Rafael? E não é bem assim que funciona, né? A gente tem pergunta aqui de uma estudante aqui da sala de aula, a Carmen Beatriz, mandou para você aqui, Rafael. É o seguinte: então, a alma é imortal ou não? Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode destruir na hiena tanto a alma como o corpo. Tá? Ela pegou um capítulo do Evangelho, Mateus, capítulo 10, versículo 28. De que exemplificar e maneira compreender a imortalidade da alma, sendo um espírito que passa por provas e expiações na terra e busca sua progressão espiritual? Como ela chama mesmo? Carmen Beatriz. Minha querida Carmen Beatriz, um bom dia para você, que Jesus te abençoe, continue estudando. Estude, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente abre as janelas da alma para a compreensão da espiritualidade, do Evangelho de Jesus. Esse trecho que você narra do Evangelho é Jesus dizendo para a gente: vocês não têm o que temer. O que vocês temem? O máximo que pode acontecer é a morte orgânica, mas a morte orgânica não é o fim. Prova disso é que eu mesmo desencarnei na cruz e estou convosco por toda a eternidade. É porque nos dias de hoje existe uma mentalidade mecanicista e utilitarista. O que são essas duas mentalidades? Eu só faço aquilo que gera resultados para o meu bem-estar material. Então, é assim que a gente está vivendo hoje, quase que num piloto automático, buscando o nosso prazer imediato, buscando o resultado útil para as nossas atividades e engrossando a filosofia do mundo. Mas se nós somos imortais, a gente tem que estar a serviço de Jesus, a serviço do Evangelho, pregando a imortalidade, falando de amor. E isso pode gerar descontentamento nas pessoas, porque muitos vão dizer assim: ah, mas virou carolas, tá esquisito, tá lunático. Mas não fizeram isso com Kardec? Não fizeram isso com Chico Xavier, com Francisco de Assis? Não fizeram isso com os grandes mártires do cristianismo? O máximo que podem fazer conosco é nos perseguir. E se tirarem a vida do corpo, nada podem contra o espírito imortal. Há uma passagem da vida de Mohandas Karamchand Gandhi, 30 de janeiro de 1948, quando ele desencarnou em Nova Delhi. E olha que curioso, Celso. Foi um daqueles que rezavam com ele que o matou, porque achou que Gandhi estava defendendo os muçulmanos, porque a Índia se dividiu entre os hindus e os muçulmanos. Então, o seguidor de Gandhi, agora ele errou, porque ele está defendendo o lado errado. Gandhi não estava defendendo lados. Gandhi estava defendendo a paz. O respeito, né? O próximo. O respeito, o que é diferente. Ele sacou de uma arma quando o Gandhi estava indo fazer uma oração e deu um tiro no Gandhi. Vocês acham que o Gandhi gritou, que o Gandhi reclamou? Ele levantou a cabeça para o céu e disse assim: ó Rama! Uma saudação a Deus. Rama, a forma como os hindus chamam a Deus.
Ele estava dizendo: estou entregando o meu corpo, porque a alma é imortal. E com certeza Gandhi prosseguiu, protegendo os hindus, protegendo os paquistaneses e protegendo aquele próprio que lhe tirou a vida. Muito bem, interessante. Agora, qual o papel, você falou de Karibachute, né, da questão da comunicabilidade, né, após o desencarne dele, reunião mediúnica, qual o papel da mediunidade na comprovação da imortalidade? Olha, nós temos hoje grandes estudos sobre mediunidade, sobre imortalidade da alma. A quem me fez essa pergunta foi alguém específico? Tá. Existe hoje um pesquisador de Juiz de Fora, que é aqui pertinho, chamado Alexander Moreira. Que é de Três Rios. Criado aí, a família toda ali no Pé Esperança ali, ó. O doutor Alexander Moreira, que eu tive o prazer de conhecer, tem levado Kardec para a academia. Tem. Porque a academia é materialista. Alguns estudiosos já são espiritualistas. Então, o que ele tem feito? Vamos estudar imortalidade, vamos estudar reencarnação, conforme os padrões da academia. Vamos ver a mediunidade do Chico? Então, o que é feito? Um trabalho que não começou com ele, um trabalho que começou com Dona Marlene Nobre, que foi esposa do antigo deputado federal Freitas Nobre. Vamos pegar as psicografias do Chico? A Marlene Nobre da AME, que era da AME, da né? Presidente da AME. Da Associação Médica Espírita. Exatamente. Associação Médica Espírita. O padrão de letra está parecido com o daquele menino, o filho de determinada mulher, mas o padrão de letra é quase o mesmo. Está trazendo trechos que só ele conhecia? Sim, está trazendo trechos e às vezes citando nomes que só ele conhecia. Então a mediunidade é real. Ela pode ser comprovada por método, por ciência, por algo que investiga. A mediunidade hoje já não é mais aspecto a ser contemplado só dentro de uma casa espírita, porque ela pode ser levada para a universidade. Querem um outro exemplo? Experiências de quase morte. EQM, como a gente chama. O que a ciência tem estudado? Os fenômenos da pessoa que quase morreu. Porque ela vê portais, ela registra pessoas com as quais conviveu e há experiências que estão catalogadas. Por exemplo, a pessoa estava indo para ser atendida com problema cardíaco. Ela é dada como morta. O enfermeiro vai, tira a dentadura da boca e coloca especificamente num carrinho do lado da maca. A pessoa recebe lá o desfibrilador 1, 2, 3 vezes, ela volta. E depois ela narra: olha, eu estava entrando num túnel, eu registrei essa e aquela pessoa, mas eu quero que você pegue a minha dentadura que você, na hora que eu estava tido como morto, colocou lá naquele carrinho. E o médico: como é que você sabe disso se você estava morto? Então eles comprovam que existe uma parte nossa, eles chamam parte, que sobrevive ao corpo. Então a ciência vem chegando à conclusão de que a consciência não está no cérebro. O cérebro é um órgão de referência, assim como a visão não está no óculos. A visão é um atributo do espírito. A gente coloca o óculos para enxergar melhor. Então o cérebro nada mais é do que o órgão que cataloga a atividade espiritual. Mas essa atividade espiritual, essa percepção, existe sem o corpo. Tanto que ela é comprovada que o corpo estando morto, depois que o espírito retorna ao corpo, ele pergunta: por que você não traz a minha dentadura que você colocou naquele carrinho? Então é a ciência comprovando não só a mediunidade, comprovando a imortalidade, comprova também a reencarnação. Como a gente comprova a reencarnação? Indo a registros cartorários, indo a locais onde as pessoas dizem que viveu, indo conversar com pessoas que aparentemente viveram naquela vida. E há experiências narradas pelo Alexander, onde uma criança, por exemplo, que foi atropelada por uma moto. E ela: olha, eu vivi em tal lugar antes. E ela, muito novinha, viaja-se a tal lugar, eu conheço esse lugar. E conversa-se com pessoas daquele lugar. De fato, nós tivemos uma pessoa aqui que numa vida passada morreu atropelada por uma moto
nessas circunstâncias. Não é prova da reencarnação? E a criança, na vida atual, traz a marca do atropelamento que ficou registrado no perispírito Sim. e carreou para o corpo físico nessa vida. Então, veja, já não é mais um artigo só de crença espírita. Como tem aparecido, né? Agora com Exato. redes sociais, quantas crianças que têm dar esses relatos para os pais, né? E detalhe, a maioria não, a maior parte, né? Nem se conhece o espiritismo, né, o Rafael? Ainda tem esse detalhe ainda, né? Tem, porque a gente acha que mediunidade é atributo dos espíritas. Não. Não é. Se der tempo, eu vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu não era espírita. Pode começar a contar. Vamos lá, Marcos. Eu era católico. Eu cheguei a receber o convite para entrar para o sacerdócio. E eu estava doido para entrar, sabe, Celso? Eu queria entrar, porque eu sempre amei Jesus, amei Francisco, amei o Evangelho. O meu avô desencarnou, Sebastião Leite Amorim. Gente, que dor que foi aquilo. Porque você olhar para uma pessoa que convive com você, ele era fluminense, tá? Então quem gostar é o nosso amigo Evandro. Evandro está com a gente aqui, ligado com a gente aqui também. Ele torcia pro Fluminense, mas eu gostava tanto dele que eu torcia pro Fluminense junto com ele. Quando eu está sendo Fluminense. Quando eu olhei para aquele corpo enrijecido, eu falei, não é possível, gente, dói demais. Eu não quis nem ir no cemitério. Pouco tempo depois ele começou a aparecer dentro de casa. E eu, mamãe, tô vendo o vovô. Ele tinha quantos anos? Tinha 17. 17 anos. Tá vendo não, meu filho? Ninguém vê aquele que já morreu. Mamãe, tô vendo o vovô, ele tá dizendo isso, isso e aquilo. Num domingo, na cidade do interior, nos domingos, pelo menos quando eu tinha 17 anos, a gente almoçava frango, macarrão, e as pessoas de tarde assistiam Silvio Santos. Hoje até o Silvio Santos já desencarnou. Vovô tá do seu lado. Tá não, menino, tá. E ele tá dizendo que esse pedaço de frango que tá no seu prato é ele que gosta. E a vovó ficava tão espantada que ela um dia quase caiu da cadeira para trás. Mamãe resolveu me levar no padre. E o padre disse assim, Rafael, veja, a gente não vê os espíritos. Você pode estar registrando o próprio diabo que toma formas para poder te enganar ou uma manifestação do Espírito Santo. Será que você tem o dom do Espírito Santo? Eu falei, padre, eu não tenho dom nenhum, eu estou vendo meu avô. E ele me dava uma penitência, porque eu ficava horas rezando Ave Marias, Pai Nossos. Mamãe resolveu me levar no psiquiatra. E o psiquiatra fez um diagnóstico duro, frio. Esse menino tem esquizofrenia. Nossa Senhora. Só ia aumentando o drama. Tomei os remédios para esquizofrenia. Eu me lembro que uma vez eu tomei tanto remédio que eu fiquei uns 2 dias sem conseguir falar. Porque eu acho que eles dão um remédio que te colocam para dopar. Tempos depois eu me tornei espírita e fui num atendimento espiritual. Em Itapiruna, médium Dona Maria Helena Pireda. Mas quem te levou? Eu fui. Por espontânea vontade. Espontânea vontade. Como é que você descobriu isso? Eu falei, não, acho que vai ser lá que eu vou... eu tinha uma companheira que morava em Bom Jesus do Itabapuana, ela chamava Alcina. Tinha cidade vizinha. Ela era espírita, falou, Rafael, olha só, o seu caso pode ser espiritual, vá a uma casa espírita. Eu fui. Lá tinha um atendimento dessa médium que eu já citei, ela recebia um espírito alemão chamado Joseph Gleber. Quando eu cheguei, olha, meu filho, de fato, enquanto estamos no mundo, nós somos corpos físicos que precisamos de atendimento psicológico, às vezes de atendimento psiquiátrico, mas o seu caso é eminentemente espiritual. O seu avô está aqui, ela não conhecia meu avô. Sebastião Leite Amorim. Falou o nome. Falou o nome, todinho. E ele está dizendo que começou a aparecer para você, sim, você o registra porque você também é médium. E ele começou a tornar-se visível para ti, para que você viesse para a doutrina espírita. E agora que ele te trouxe, ele está muito feliz. E ele quer que onde você esteja, você fale de imortalidade para as pessoas. Porque muitas mães vão chorar dizendo que perderam seus filhos. Você vai poder dizer, não perdeu, que a gente não perde ninguém. Você viu. Muitos não vão conseguir ver, mas as suas palavras podem acolher essas pessoas. Então vá, meu filho, fale de imortalidade, fale de Jesus,
fale do Evangelho, porque nós estamos precisando do Evangelho. E assim eu me tornei espírita e prossigo aí trabalhando nas minhas pequenas possibilidades. E detalhe, quando você fala, né, que não se vê espírito, eu falo, mas a gente acredita ou confia em Jesus? Vamos lá no Evangelho? Vamos ver Jesus? Quando ele vai no Monte Tabor, ele conversa com quem? É um detalhe muito interessante, porque tanto na igreja católica quanto na igreja protestante, eles citam uma proibição do livro de Deuteronômio, capítulo 18, em que Moisés teria proibido o contato com médiuns, com feiticeiros, com famosos necromantes. Com os necromantes. Eu quero fazer 3 considerações. A primeira consideração: você proíbe aquilo que não existe? Não. Então existe. Existe, porque só é proibido aquilo que existe. Segunda coisa que eu quero trazer: se Moisés proibiu, quando ele apareceu no Tabor, na transfiguração de Jesus, ele desproibiu. Você concorda, Sérgio? Sim, perfeito, muito bem colocado. Porque em Deuteronômio ele proíbe. Mas no Tabor, quando Jesus se transfigurou, e ali era uma reunião mediúnica, do lado de Jesus, Elias, do outro lado, Moisés. Ele não faria algo que ele proibiu. Sim. Então ele proibiu e desproibiu. Eu quero que as Ele pessoas... proibiu em certas circunstâncias. Né? Isso. Então houve ali uma permissão com Jesus. E a terceira coisa: como Moisés iria proibir se ele também se utilizava? Porque quando a gente pega o Antigo Testamento, há Moisés falando de Eldade e Medade, que eram 2 médiuns, 2 anciães que ele julgava que tinham uma mediunidade considerada boa. Então não era todos os médiuns que ele proibia. O que ele proibia eram os abusos, os excessos, exatamente, a mediunidade utilizada. Porque o que era a mediunidade naqueles tempos? Será que eu vou ter sucesso na vida? Será que os meus negócios vão dar certo? Será que eu vou ganhar a guerra? Será que eu vou ganhar a guerra contra os amalequitas? Porque era isso que se perguntava. Era esse tipo de proibição que Moisés fez. Mas também nós temos no livro de Samuel o rei Saul indo a pitonisa de Endor. Olha, mas se Moisés proibiu, como o rei Saul foi a pitonisa de Endor, e lá a pitonisa de Endor incorpora o próprio Samuel e diz que ele iria perder a guerra. É porque a mediunidade existe. E o que Moisés proibiu foram os abusos. E o que Kardec fez no século XIX é: agora nós vamos colocar a mediunidade sob o padrão da ética, da moral. Nós vamos ter um código para que isso seja estruturado de uma forma que as pessoas possam utilizar a mediunidade com Cristo, a favor do Evangelho, conforme os parâmetros cristãos. E aí lembrando o nosso Senhor Jesus, né, quando foi indagado pelos apóstolos. Mas se os cristãos falharem, e nós falhamos como cristãos, né, ao longo desses séculos, ele deixou bem claro: as tumbas falarão. E falaram. E falaram. São mais de 5.000 obras aí à nossa disposição. Exatamente. A gente negar a mediunidade seria negar a própria doutrina espírita. Sim. Porque como vieram os livros espíritas? Pela mediunidade de Julie Caroline Baudin, as filhas do senhor Baudin. Pela mediunidade da médium Ruth Céline Jaffé. Pela mediunidade de uma outra menina chamada Hermance Dufault. Temos vários livros de Hermance Dufault, poucos se dão conta que era uma médium de Kardec. Como foram codificados os livros espíritas? Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec dizendo: recebi comunicações de mais de 1.000 centros espíritas sérios ao redor do mundo. Como era o trabalho? Imagine, Celso, você é médium. O Márcio é médium. O Marco é médium. Os 3 mandam comunicação dizendo... Não se conhece. Não se conhece. lugares diferentes. Você está no Japão, ele está na Austrália, o Marco está lá na Alemanha. E os 3 mandam comunicações acerca de Deus. O que é Deus? Kardec submete a um método racional, investigativo, o método da universalidade. Eu só posso ter como correto
se das mais diversas partes, dos mais diversos médiuns, elas caminharem num sentido comum. Aí vem a pergunta, que cesse de a primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? Se vocês convergiram, não precisa ser com as mesmas palavras, Claro. mas a ideia tem que caminhar no mesmo sentido. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Era essa a resposta. Era a questão da universalidade das comunicações. Exatamente. Que sempre se trabalhando isso na doutrina espírita, né? O médium às vezes psicografa, o outro também psicografa, livros diferentes, mas sempre convergindo, com a mesma finalidade, né, e o mesmo ensinamento, né, o Rafael? Exatamente. Nas instruções dos espíritos, no capítulo que você falou no início, né, quando fala dos limites da encarnação, né, que uns avançam de acordo, né, com a vontade própria, querem avançar, tem outros que ficam na retaguarda, isso é normal, é natural. Né? Agora, eles falam também dos espíritos que se purificam em outros mundos mais adiantados, onde as vicissitudes são menores, porque são um corpo menos fluídico, mas a continuidade da imortalidade da alma, mesmo numa situação de constituição física diferente da nossa, né? Porque o que acontece? Você disse os 5 princípios básicos: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências ou reencarnação, comunicabilidade que se dá através da mediunidade e pluralidade dos mundos habitados. Para eu entender imortalidade e reencarnação, eu preciso conjugar com pluralidade dos mundos habitados. Por quê? A questão 41 do Livro dos Espíritos nos diz que, da mesma forma que progridem os mundos, progridem os espíritos. De forma que a Terra hoje é um planeta de provas e expiações. O segundo na categoria dos mundos habitados. Nós temos mundos primitivos, de provas e expiações em regeneração, mundos felizes e celestes ou ditosos. Se eu me melhoro além da capacidade da Terra, eu sou chamado a um dos mundos dentre os 2 trilhões de galáxias hoje catalogados pela ciência. Se eu não consigo estar na condição da Terra, eu vou ser chamado a ir para um mundo inferior ao da Terra. Isso é tão pedagógico que explica o processo de transição planetária. Veja, nós estamos hoje na mesma sintonia da Terra. Se nós olharmos para nós aqui dentro, nós temos muitos débitos, mas também temos acertos. Quando a gente erra, a gente vai lá e se arrepende. Não deveria ter feito assim. É mais ou menos a condição padrão dos homens aqui da Terra. E quando eu digo homens, são homens e mulheres. Só que nós estamos num momento de transição que o endurecimento no mal, aqueles que fazem o mal pelo mal, já não vão encontrar espaço mais, porque a Terra está avançando. O que vai acontecer com essas pessoas? Alguns chamam de exílio, degredo. Eu prefiro um nome mais psicologicamente correto. Eu chamaria de um processo de adaptação. Se você não consegue se adaptar a uma Terra melhor, Deus é tão bom que te coloca num lugar onde você está mais adaptado. Se você gosta de matar, gosta de estar sempre competindo, de passar a perna nas pessoas, vem para cá, porque aqui ainda está assim. E você ajuda, porque você já tem mais conhecimento científico, mais conhecimento tecnológico, você se melhora aqui e ajuda as pessoas desse outro planeta. Foi isso que aconteceu com Capela. Porque quando eles estavam evoluindo, muitos endureceram, vieram para a Terra. Quem são os capelinos? Egípcios, arianos, hindus, hebreus, não só esses. A gente poderia falar das civilizações indígenas que nós tivemos aqui na América. Os incas, os maias, os astecas vieram para cá, contribuíram para o nosso progresso e muitos já voltaram. Só que tem outros tanto ainda tão endurecidos que ainda estão conosco aqui. Vão para nova morada. Exatamente. Então, o processo de transição planetária é esse. Agora nós temos espíritos igual o Dr. Bezerra de Menezes. Olha, Bezerra, Maria, através de Celina, mandou dizer para ele: você já avançou além do progresso do planeta Terra. Você pode ir para um planeta melhor. Eu não quero. Enquanto houver uma lágrima no mundo, é com os meus irmãos da Terra que eu quero prosseguir. Deixe-me ficar com eles. E Maria deixou que ele prosseguisse.
Só fez um pedido, né? Que ele fizesse uma formação de 3.000 espíritos, né? Para trabalhar nas casas espíritas, atendendo, né? Nas curas espirituais. Exatamente. E ele preparou. Exatamente. Agora, qual a diferença entre alma, espírito e perispírito? Eita, vamos lá. 2 questões do Livro dos Espíritos, 93 e 135A. Kardec, de uma forma didática, resolveu falar da nossa estrutura espiritual dividida em 3 partes. Quando estamos encarnados, nós temos um espírito, um perispírito e um corpo físico. Quando estamos desencarnados, nós somos o espírito e o perispírito. Como que isso se processa? Espírito é a nossa essência. É o ser inteligente que nós somos. Nós somos um espírito. Hoje, o espírito que eu sou está na forma física, atendendo pelo nome de Rafael. Esse espírito, para agir no mundo, precisa de um corpo físico. Então, o corpo físico é o veículo de manifestação do meu espírito imortal. Só que para fazer a ligação entre um e outro, eu preciso de uma estrutura intermediária. Porque não seria tão simples um elemento quintessenciado, que é o meu espírito, fazer uma comunicação direta com o meu corpo físico. Então, perispírito. O que é um perispírito? Per é aquilo que envolve. Um corpo de natureza semifluídica que envolve o meu espírito e que faz a ligação com o meu corpo físico. Ou soma, como diz a psicologia. Deu para entender, Celso? Porque às vezes fica complicado para a pessoa que pergunta pela primeira vez. Então, resumindo, espírito, o elemento inteligente, perispírito, o traço de natureza semimaterial, o corpo que reveste o espírito, e o corpo físico, a estrutura que eu me valho hoje, o que vocês estão vendo aqui, para eu poder agir no mundo. E vocês perguntariam, e alma? Quando a gente pega as obras espíritas de uma maneira geral, espírito e alma são vistos de forma sinônima. Só que Kardec faz uma diferença, porque ele coloca a alma como espírito encarnado. Então ele diferencia para fins didáticos. O espírito seria o elemento inteligente. A partir do momento que ele encarnou, ele é uma alma. Em qualquer outra obra espírita, os 2 termos são tidos como sinônimos. Quer dizer, a alma durante a encarnação. Exatamente. Eu citei as questões porque essa 93 e a 135 diz da divisão em corpo físico, perispírito e espírito propriamente dito. E Kardec é tão assim professoral que ele fala do fruto, que tem a casca, que tem a polpa e que tem a semente. E ele vai explicando ali, detalhe por detalhe, o que é um, o que é o outro e o que é o mais externo. Para que a gente possa entender melhor, né, como é a constituição espiritual, né, do corpo físico, né, que é do corpo espiritual, vamos dizer assim, que é o perispírito. Exatamente. De forma que, Márcio, quando a gente desencarna, o que morre é o corpo físico. Sim. Permanece o espírito. E o que a gente vê? É o espírito? Não, é o perispírito. Porque sendo o espírito a essência, ele precisa de um corpo de natureza semifluídica para poder se manifestar. Então, quando eu estou vendo Bezerra de Menezes, eu estou vendo o perispírito de Bezerra de Menezes, o perispírito da Sheila. O perispírito ele tem funções e propriedades, não quero me aprofundar muito. A principal função do perispírito é exatamente ser o elo entre o espírito imortal e o corpo físico. Então, como somos uma individualidade, um espírito, né, temos um termo, né, popular que fala assim, do pó eu vim, do pó voltarei. Podemos mudar assim, dizer, né, do pó entrei, do pó sairei. Isso, exatamente. Porque como se dá o processo de encarnação? É trabalhado com os benfeitores espirituais, a vida que eu irei ter de forma a resgatar determinadas dívidas, a me reencontrar com pessoas específicas. Então, num determinado momento, após um consórcio de um homem, de uma mulher, o meu perispírito ele vai sendo miniaturizado. Esse é o termo que é utilizado por André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz. E ele vai sendo acoplado no processo de fecundação naquele feto, célula
a célula. Então, esse perispírito, ele começa a ficar ligado a esse corpinho que vai nascer. Então, o perispírito ele está ligado ao corpo físico desde a fecundação. E ele vai acompanhando esse corpo físico até a desencarnação, onde é feito o desligamento célula a célula, tecido a tecido. E nós temos o diálogo, né, entre Jesus e Nicodemos, que é um diálogo riquíssimo, né? Para mim, particularmente, do Velho Testamento e do Novo Testamento, é o diálogo mais rico da Bíblia. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, porque Nicodemos era um doutor da lei. Nós tínhamos o Sinédrio. O Sinédrio era o poder executivo, judiciário e legislativo dos hebreus. Ali se decidia tudo. E um dos homens do Sinédrio, chamado Nicodemos, vai ter com Jesus de noite. Olha, se ele vai encontrar com Jesus, é porque ele reconhecia a autoridade em Jesus. E a pergunta que mais fazia na época, como é que eu faço para ir para o reino dos céus? E ele perguntou, e Jesus respondeu, em verdade te digo que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. E ele, ou fingindo ignorância, ou querendo aprofundar o assunto, mas como posso eu, um homem já velho, retornar ao ventre de minha mãe? E Jesus, de uma forma poética, lhe propõe, o vento sopra onde quer. E ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Se você é doutor da lei e não compreende essas coisas simples, que dirá quando eu falo de coisas espirituais? Corpo precisa nascer do corpo. O espírito precisa nascer do espírito. E aqui Jesus está trazendo uma consideração de natureza profunda. O que é nascer corpo do corpo? A gente não nasce da água, do líquido amniótico que está dentro do útero? Uhum. Ou seja, o corpo da nossa mãe forma o nosso corpo. Mas e o espírito? O espírito é qual o vento. Sopra onde quer e ouves a tua voz. Essa simbologia de Jesus. Ele existia antes, ele existirá depois. E são nas sucessivas encarnações dos espíritos que ele se melhorará e progredirá. E alcançará justamente o que ele quer, o reino do céu. Exatamente. Agora é interessante quando você comentou sobre essa questão do Sinédrio e Jesus. Nós temos que lembrar que a gente está falando de há mais de 2000 anos atrás. E para o Sinédrio reconhecer a existência de Jesus, é porque Jesus estava fazendo muito barulho, né? Exato. Estava fazendo muito barulho, alvoroço, como, né, na multidão ali, porque... Agitador. Agitador, um verdadeiro agitador, né? Se nós pararmos para pensar, não tinha crime para Jesus ser morto. Sim. O que Jesus fez foi causar barulho, frisson. Eles queriam matar Jesus porque Jesus tirava o Sinédrio do status quo. Esse homem está atrapalhando a gente. Tirava da zona de conforto dele. Exatamente. E não tinha Facebook, né, cara? Exatamente. Não tinha. Daqui uns dias não vai se fazer oferendas ao templo mais. Daqui uns dias ninguém vai querer seguir os nossos valores, os nossos costumes. Vão seguir a ele. Nós precisamos encontrar um crime. E qual foi o crime atribuído a Jesus? É que ele era um subversivo, que ele era um agitador das massas, que ele era considerado uma espécie de Deus, porque, mas tu és o rei dos judeus? Foi a pergunta que Pôncio Pilatos fez para ele. Foi a pergunta que Anás e Caifás fez para ele. Então, na verdade, não tinha crime. Eles precisavam achar algo para que ele fosse condenado. Pilatos lavou as mãos. Exatamente. Não achou nada, eu lavo minhas mãos, vocês resolvem por aí. Quando foi perguntado para ele, tu és o rei dos judeus? Nada será feito sem que seja da vontade de meu pai. Então Deus é seu pai, você se considera filho daquele que a gente nem pronuncia o nome? Isso é uma heresia. Você vai ser morto. Achou um ponto para poder condená-lo. Exatamente. E aí nós estamos nessa. De repente nós estávamos lá, né? Estávamos Exato. participando.
Olha só. Terrível isso, né? Terrível. Terrível. Por isso que às vezes a Joana de Andes fala, né, através da psicografia de Divaldo, às vezes 1 segundo de desatino nosso comprometemos séculos de existências. De uma única existência, de existências mesmo. Né? E Deus é muito bom, porque Ele dá, né, o fardo que a gente possa suportar em cada encarnação. Que a gente não conseguiria quitar nossas dívidas kármicas por uma única existência, né, o Rafael? Exatamente. Eu fico imaginando, sabe, Márcio, se nós tivéssemos uma única vida, a pobreza espiritual que seria. Quanta coisa eu tenho para aprender? Quantas pessoas eu tenho para reencontrar? Quantos lugares eu preciso conhecer? Quantos valores eu preciso desenvolver? Outro dia eu vi um post numa rede social de uma simplicidade, de uma singeleza que eu quero compartilhar. Um amigo lá de Natividade, ele escreveu assim, ele é espírita. Eu fico imaginando se a vida não tivesse reencarnação. Eu passei 30 anos da minha vida aqui em Natividade, cortando cabelo, dignamente, todos os dias. Mas eu quero caminhar um pouco mais. Será que só tem essa vida? Eu preciso ir além. Eu preciso conhecer novos lugares, desenvolver novas habilidades. Eu preciso crescer no meu conhecimento do Evangelho. Então, veja, falar em imortalidade é pensar que nós estaremos, pelo futuro, aprendendo coisas que hoje a gente não aprendeu. Enquanto a gente está aprendendo, tudo bem, né? A gente está nessa, ainda que seja nessa vida. E quem passa a vida no ócio, né? Olha só. Exatamente. Ainda tem isso, né? Porque o ócio é uma característica interessante. A gente precisa do descanso, mas o descanso não pode ser de tal forma que ele enferruje as nossas possibilidades. Porque o ferro, quando não é utilizado, ele enferruja. E muitos de nós não nos damos conta que às vezes a gente está enferrujando porque não trabalha. A gente está deixando de desenvolver uma potencialidade porque não pratica. Eu vejo pessoas que dizem assim, mas eu não sei falar. Mas você já falou? Comece. Ninguém começa igual o Divaldo, igual o Raul. Mas a gente começa gaguejando, com muitos vícios. Ninguém começa na mediunidade bom, livre de animismo, livre de mistificação. Comece, vá aprendendo, vá se dedicando. E assim na atividade profissional. Será que todo coach de investimento já é igual o nosso amigo Marco? Vai dar muita varada na água, mas um dia vai aprender. Eu me lembro do meu primeiro dia no banco. Eu não gostaria de ser atendido por eu no meu primeiro dia de banco. Mas isso quer dizer que eu era ruim? Inexperiente. Uma insegurança que bate na hora. Exatamente. Só que as pessoas não querem ser inexperientes. Isso é vaidade, gente. Nós somos inexperientes. E a grande beleza da vida é aprender. Perfeito. E agora a questão, né? Já estamos chegando quase no finalzinho, a questão da parentela. No finalzinho mesmo. Da parentela, você pode passar com relação à imortalidade da alma. A parentela. Olha, o Espiritismo nos traz de uma forma muito bonita essa questão da parentela. Porque imagine a gente desencarnar no meio protestante. Porque o protestante acha que a gente desencarna e fica esperando a parousia, que é o retorno de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Os que estiverem vivos serão julgados vivos. Os que estiverem mortos ficarão dormindo e serão arrebatados para Jesus julgar. E a partir dali não tem laço de família mais. Tem os que são do rebanho. Nem o que fazer. Tem os que não são do rebanho. Mas peraí, ele é meu amigo. Eu quero encontrar com ele. Vai perder a memória. Exatamente. Não vai ser mais amigo. Eu dormi na casa dele, ele torce pro Botafogo. Torcemos dois, viu? Pelo Botafogo. A imortalidade e a reencarnação fortalece os laços de família. Porque às vezes eu tenho uma querida pessoa que eu convivi com elas há 1000 anos atrás. E quando eu reencontro, já ouviu falar no déjà vu? No déjà sentir? Déjà vu.
Exatamente. Parece que eu já estive aqui. Tem pessoas que vão na França, parece que eu já vim aqui, e já veio, e guarda a memória afetiva. Às vezes você encontra com uma pessoa, nossa, mas que pessoa agradável, você já viveu com ela. Às vezes a gente olha para uma pessoa, foi amor à primeira vista, um afeto do passado. Então, a imortalidade, a reencarnação, fortalece os laços de família. E o melhor reencontro que podemos dar é na espiritualidade, onde podemos dar um melhor abraço, longe Exato. dos ponteiros do relógio. Exatamente. Chegando aí ao finalzinho do programa Luz do Espiritismo, suas considerações finais. Agradeço aí pela bela aula, né, pelo belo estudo dessa manhã de domingo. Espero que você volte mais vezes aqui para engrandecer e esclarecer mais ainda o nosso ouvinte, estudante sintonizado aqui no programa. Minhas considerações finais são sempre de esperança, de otimismo, de trabalho no bem. Nunca nos cansemos de ter esperança, de ser positivos em relação à vida e de trabalhar no bem. Porque se há algo que é o melhor remédio para as nossas almas, é amar cada vez mais. Eu agradeço a cada um de vocês, peço a Jesus nos abençoe, peço perdão pela minha voz que está indo embora, mas que Jesus permaneça sendo o guia das nossas vidas. Um beijo grande e até uma próxima. E agradecer também a presença que marcamos. Zé, chega aqui no microfone aqui, ó, para dar uma palhinha aqui, que você mande um abraço especial, já que você vai lá na terra, lá do Jamiro. A Dolores está pedindo para dar uma água para você, meu filho do coração. Dolores. Dolores aqui, Queiroz. Aquele abraço lá, né, fraterno, lá para o nosso amigo Jamiro dos Santos Filho. Então, gente, bom dia a todos. A gente está aqui só aprendendo, bebendo os ensinamentos de Rafael. O Rafael falou em encontro, Rafael. Ano passado eu tive um encontro, um reencontro com a Renata, com a Roberta. Nós nos reencontramos. Um abraço a todos do Grupo Espírita Caminho da Luz. E a gente está tentando trazer o Rafael para o nosso mês espírita em outubro. Está tentando. Vamos ver. E um abraço para o Jamirim, se ele estiver nos ouvindo. Quinta-feira estaremos chegando em Araguari para poder. E logo ali, dar 1.000 quilômetros aqui. Jamirim. 18 horas de viagem. 1.000 quilômetros aqui, logo ali. Mirim. E, a gente não poderia deixar de falar, Márcio, rapidinho, o abraço da Darcy ao movimento espírita de Três Rios, Paraíba do Sul e Levi Gaspariano. A Darcy queria estar aqui, Rafael, contigo, mas ela está em Espírito Santo. Beijo para ela. Darcy, uma pessoa querida demais. Beijo, carinho nessa luta que você tem com o movimento espírita. Nós que agradecemos, né, a presença do Zé Jorge também. Aqui as considerações finais do Celso Tinta. Bona Mateno, bom dia. Bom, vou ser rapidinho. Só agradecer ao Rafael Siqueira pela presença aqui, sempre marcante no programa Luz do Espiritismo, e sempre trazendo luzes, né, para o movimento espírita da região. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa A Luz do Espiritismo. Sala de aula, um bom domingo e boa semana. Marco Lazarino, considerações finais do sorteio. Bom, são nós, um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Fica agora com a prece de carta seguido da Ave Maria. Bom dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.